Olá, estudantes! Vamos à correção da nossa segunda atividade do terceiro trimestre. Vou tentar fazer o mais detalhado possível para vocês estarem aprendendo os conceitos aplicados nesses problemas, ok? Vamos começar a nossa correção. O que nós tínhamos ali na atividade 1? Acompanhe aqui comigo. Inclusive, essa questão caiu no Enem em algum ano aí anterior. Na aferição de um novo semáforo, os tempos são ajustados de modo que, em cada ciclo completo, verde, amarelo e vermelho, a luz amarela, vamos começar pela luz amarela. Vou colocar aqui do lado porque o espaço é pouco, né? Então, a luz amarela, ela vai ficar por 5 segundos acesa, ok? E o tempo em que a luz verde, vamos colocar aqui a luz verde, colocar um V, a luz verde, permanece acesa, seja igual a 2/3 do tempo em que a luz vermelha fique acesa. Então vamos colocar aqui 2/3, 2/3 de um valor. Mas eu vou dizer que aqui a luz verde seja, sei lá, A. Eu não conheço. E a luz vermelha também eu não conheço. Vamos ver como que vai ficar aqui. Vermelha. Vou colocar aqui VA. Vermelha. E aí nós paramos aqui no ponto. A luz verde fica acesa em cada ciclo durante X segundos. Então a luz verde. Então vou alterá-la em cima. Ele já me dá aqui o valor da verde. Então a verde fica X segundo. A vermelha que nós não temos. Então vou dizer que a vermelha é alguma outra letra. Eu vou dizer aqui que a vermelha é V. Ok? E aí nós temos uma informação aqui em cima que vai nos ajudar. Fala-se o quê? A luz verde permanece 2/3 do tempo em que a luz vermelha. Então posso dizer, colocando aqui do lado, que a luz verde, que é X, né? Ela permanece acesa em quanto tempo? 2/3 do tempo da vermelha. Então 2/3 de V. Posso colocar aqui o número 1, que não altera em nada, né? E aí fazendo a regrinha de 3, você tem o quê? 2V 2V vezes 1 é igual a 3 vezes x. 3x. Então, posso dizer que V é igual a 3x sobre 2. O que isso me ajuda? Como V, o tempo de V, que é a luz vermelha, é 3x sobre 2, então nós só teremos uma variável. Só uma variável. Eu não vou precisar trabalhar com duas variáveis. E aí fala o quê? Que o ciclo é verde, amarelo e vermelho. Então você tem o tempo da amarela, da verde e da vermelha. Então a soma desses três aqui dá o tempo de cada ciclo. E cada ciclo dura o quê? Y segundo. Então posso dizer que Y é igual a quem? A soma de todos os tempos. Ou seja, 5 mais x mais 3x sobre 2, ou 3/2 de x. E aí nós temos isso daqui. Porém, né, como aqui nós temos aqui do lado a equação geral nas alternativas, eu tenho que pegar isso daqui e modificar de tal forma que eu tenho a equação geral de uma reta. Porque esse ciclo está sendo determinado por uma reta. Então vou fazer alguns artifícios aqui que vocês já conhecem. Como isso é uma igualdade, qualquer operação que eu fizer nos dois lados da igualdade não altera o resultado final. Então vou pegar tudo e multiplicar por quem? Eu vou multiplicar tudo por 2. Então 2 vezes y, nós temos 2y. 2 vezes 5, nós temos 10. 2 vezes x, eu tenho 2x.
E aí eu tenho 2 vezes 3, 6. 6 dividido por 2 vai dar 3. Ou, né, 2 dividido por 2 dá 1. E 1 vezes 3, 3. Então nós temos aqui 3x. 2x e 3x são semelhantes. Então você tem que 2y é igual a 10 mais, aí somando esses dois você tem 5x. Organizando isso, porque de um lado tem que ficar o zero, então eu vou pegar esse 2y e passar para o lado esquerdo. Então você tem 0, que não vai sobrar nada desse lado, é igual a quem? 5x, vamos reorganizar isso aqui, permanece positivo porque está do lado esquerdo. Vamos deixar o 10 de lado por enquanto. 2y positivo passa para o lado de cá, negativo. Então você tem menos 2y. E o 10 permanece positivo porque está deste lado de cá. Então 10. Bom, se 0 é igual a este, então este valor que está desse lado é igual a 0, né? Porque eles são iguais. Então 5x menos 2y mais 10 é igual a quem? É igual a 0. Porque 0 é exatamente todas essas operações. E aí aqui nós temos a nossa equação geral que determina o ciclo em que esse semáforo fica aceso. E olhando nas alternativas, qual é a alternativa correta? É a letra B. Então essa é a alternativa que vocês deveriam ter marcado no formulário lá das atividades. Lembrando que aqui eu tenho a alternativa de A a E, mas no formulário eu não coloco esses porque eles variam aqui as posições. Então cuidado ao fazer a correção, porque isso daqui pode não estar nessa posição, pode estar em qualquer posição. Inclusive, né, poderia ser outra questão que não seja número 1, porque as questões também alternam entre si. Então, respondido aí o problema de número 1, bem simples, né, gente? Vamos ao nosso problema de número 2. O que nós temos aqui no problema de número 2? No plano cartesiano a seguir, está representada a reta R, que passa pelos pontos menos 2 e 4 e 2 e 1. Nesse sistema cartesiano, a equação da reta R é dada por... Então tem que achar a equação geral que representa essa reta no plano cartesiano. E aí você tem os dois pontos aqui, ó, menos 2 e 4, e aqui você tem 2 e 1, que são os pontos que estão aqui. Mas eu tenho infinitos pontos aqui nessa reta. Então posso dizer que esses infinitos pontos é quem? Se eu pegar um terceiro ponto qualquer da reta, eu tenho x e y para as coordenadas. E aí eu tenho 1, 2, 3 pontos, e para esses 3 pontos ficarem alinhados, o determinante, né, desses 3 pontos tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 0. Então vou pegar o determinante aqui e igualar a 0. E como que vai ficar? Aqui você tem, a ordem não importa, né? Vou colocar aqui x e y. Aí posso pegar os pontos que nós temos lá. Menos 2 e 4. Aí você tem 2 e 1. Essa terceira coluna a gente preenche com o número 1, como a gente viu lá na explicação. Por que 1? Porque qualquer número vezes 1 é ele mesmo, então não vai alterar. Repete-se essas duas primeiras colunas, aplicando aí a regra de Sarrus. Então você tem menos 2, aqui 4, né? E aqui você tem 2 e 1. E aí você vai fazer o produto das diagonais principais menos, né, o produto, a soma dos produtos das diagonais secundárias. Então você tem primeiramente aqui x vezes 4 vezes 1, colocado do lado de cá, você tem 4x, ok? E aí y vezes 1 vezes 2, você tem mais 2y. E aí agora você tem 2, menos 2 vezes 1 vezes 1, aí você tem menos 2. Eu fecho, né? Aí menos a soma do produto das diagonais secundárias. E aí 2 vezes 4 vezes 1, 2 vezes 4 dá 8. E aí agora 1 vezes 1 vezes x, você tem mais x.
E essa última aqui, né? 1 vezes menos 2 vezes 4, você tem... vezes 4 não, vezes y, você tem menos 2y. E isso tem que ser igual a zero. Aqui, como nós temos sinal positivo, vezes qualquer sinal vai ser ele mesmo. Então aqui você tem 4x mais 2y menos 2. Aqui eu vou multiplicar, né, usando a distributiva por todos os sinais. Menos vezes mais, menos 8. Aí menos vezes mais, menos x. E menos vezes menos, mais. Aqui eu tenho 2y. E isso é igual a zero. Somando os termos semelhantes. 4x, ou diminuindo, menos x, aí eu tenho 3x. 2y mais 2y, eu tenho mais 4y. E aí menos 2 menos 8, eu tenho menos 10. E tudo isso é igual a zero. Então essa daqui é a equação geral da reta. E como pede-se, né, essa equação, basta olhar ali nas alternativas e ver qual que é a correta. E aí olhando aqui, você tem que a alternativa C é a correta. E a gente chega o que nós estávamos procurando, ok? Muito fácil, né? Respondido aí a questão de número 2. Vamos a número 3. O que nós temos na 3? A reta V passa pelos pontos menos 1 e menos 4, 3 e 4. Pergunta-se novamente qual é a equação da reta V. Então quer saber a equação geral dessa reta que passa por esses pontos. Então você tem 2 pontos. O terceiro ponto você não tem. Então o terceiro ponto pode ser qualquer ponto que esteja na reta. Então a gente denota por x e y. Qualquer coordenada x e y que esteja na reta vai ser o nosso terceiro ponto. E aí nós vamos novamente aplicar o determinante, que é muito simples, para determinar a equação da reta. Por quê? Porque o determinante, né, desses 3 pontos dando zero, eu garanto que esses 3 pontos são alinhados. Então a gente vai ter a nossa equação da reta. Então você tem que xy é uma das coordenadas, aí você tem menos 1 e menos 4, aqui você tem 3 e 4. A terceira coluna você preenche com 1, porque 1 vezes qualquer número ele mesmo, e aí repete, né, as duas primeiras colunas pela regra de Sarrus, para a gente estar calculando o determinante. E aí vamos fazer a soma do produto dos produtos das diagonais principais menos a soma dos produtos das diagonais secundárias. Então você tem aqui x vezes menos 4 vezes 1. Então primeiramente você vai ter menos 4x. E aí, y vezes 1 vezes 3. Então você tem tudo positivo, então vai ser mais 3y. 1 vezes menos 1 vezes 4. Então você tem menos 4. Em menos, né, aparece novamente agora o produto das diagonais secundárias. 3 vezes menos 4 vezes 1, menos 12. E aí 4 vezes 1 vezes x, então você tem mais 4x. 1 vezes menos 1 vezes y, então você tem menos y. E aí fechou, tudo isso tem que ser zero. Repete-se aqui, né? O primeiro parênteses é só eliminar, porque está multiplicando por mais. Aí você tem 3y menos 4. O segundo, né, aplicando a distributiva, menos vezes menos, mais 12. Menos vezes mais, menos 4x. E menos vezes menos, mais y. Tudo isso é igual a zero. E aí vamos somar ou diminuir os termos semelhantes. Menos 4x menos 4x, aí eu tenho menos 8x. 3y mais 3y, 3y mais y, quer dizer, nós teremos mais 4y. E você tem menos 4 mais 12, então você tem mais 8. E isso é igual a zero.
E aí vocês podem ver que olhando ali nas alternativas, não tem nenhuma que bate com isso daqui. Mas ainda dá para modificar essa nossa equação. Como eu posso fazer as mesmas operações dos dois lados, que não altera a igualdade, então eu vou dividir tudo isso por um mesmo valor, certo? Então eu vou dividir tudo isso por 4, que não vai alterar a igualdade. Então 8 dividido por 4, eu tenho menos 2x. 4 dividido por 4 dá 1, e 1 vezes y. 8 dividido por 4, eu tenho mais 2. E 0 dividido por 4 dá 0. Então a gente consegue aqui, né, achar a equação geral da reta que passa por aqueles dois pontos. E aí, olhando lá nas nossas alternativas, nós vamos ver que a alternativa correta é quem? É a alternativa C. E aí a gente consegue resolver o problema aí aplicando um simples determinante. Ok, gente? Então, resolvido aí o nosso problema de número 3. Vamos agora à quarta e última questão. O que nós temos aqui na quarta e última questão? Essa questão foi tirada do Enem, né, para a gente estar habituado aí a este tipo de questão. Na figura estão representadas 3 retas no plano cartesiano, sendo P, Q e R os pontos de interseção entre as retas. Então, P, Q e R é a interseção entre as retas aí. A, B e C, os pontos da interseção dessas retas com o eixo X. Então, A, B e C é a interseção com o eixo das abscissas. Essa figura é a representação gráfica de um sistema linear com 3 equações. É só vocês lembrarem lá do segundo ano, lá, inclusive eu dei exemplo na nossa aula sobre esse conteúdo de um sistema linear e o encontro dessas retas aí. Então, se você tem um sistema linear, então você tem aqui 3 incógnitas, eu vou colocar aqui x, y e z, né? Aqui, mais z é igual a algum valor. Vou colocar 0 aqui. E aí você tem mais uma equação aqui, mais uma equação aqui. Então você tem 3 equações nas variáveis x, y e z. Ou pode ser A, B e C, tanto faz. As letras não importam. E esse sistema linear são 3 retas. Porque nós temos aqui, né, os valores. Inclusive esse z pode ser um número inteiro, que é o que acontece aqui na nossa reta. E essas 3 retas, elas têm uma solução. Mas que solução seria essa? Como x e y têm os mesmos valores nas 3 equações, logo, né, a solução de um sistema de equações tem que ser o quê? Um encontro, vamos colocar aqui, de 3 retas. Então eu tenho uma reta aqui, eu tenho uma reta aqui e tenho uma reta aqui. Esse encontro aqui é uma coordenada, né? Então, digamos aqui y e aqui x. É uma coordenada, né? X e y. Então esse ponto de interseção é um valor de x e um valor de y no plano cartesiano. E é uma coordenada específica. Por quê? Porque o x e o y está presente os mesmos valores nas 3 equações. Então o ponto de encontro das 3 retas é a solução de um sistema. Então vamos ler para ver o que nós podemos chegar como conclusão. Letra A. Possui 3 soluções reais e distintas, representadas pelos pontos P, Q e R. Vamos ver aqui no plano cartesiano. P seria a solução do sistema que envolveria só essas 2 equações. Porque só tem 2 equações encontrando aqui em P. Então não posso dizer que P, Q e R são 3 soluções reais, porque não é solução de um sistema, a não ser que eu separasse aqui 3 sistemas, mas ele me fala aqui que é um sistema linear de 3 equações. Então a A já está descartada, não pode ser não são 3 soluções reais não. Letra B. Possui 3 soluções reais distintas representadas pelos pontos A, B e C, pois eles indicam
onde as retas intersectam o eixo das abscissas, A, B e C intersectam o eixo das abscissas, que intersecta o eixo x, como nós vimos lá em cima. Porém, A, B e C seria a solução de uma função afim. Mas nós temos aqui 3 retas. E aí essas 3 retas estão em um sistema de coordenadas cartesianas, um sistema, linear de 3 equações. Então, esse A, B e C não é a solução das 3 equações aqui, ou do sistema de equações, não é. Então, não tem como ser a letra B descartada também. Possui infinitas soluções? Não, porque um sistema de equações vai ter uma solução apenas, a não ser que pode acontecer o fato de eu ter equações aqui equivalentes. Aí nós vamos ter infinitas soluções, que não é o caso porque são 3 retas distintas. Então a letra C não pode ser, não tem infinitas soluções, que eu vou ter apenas um encontro aqui, e até porque em retas diferentes aí. Não possui solução real, pois não há ponto que pertença simultaneamente às 3 retas. Agora aqui já é plausível. Para ser solução do sistema, tem que ter um ponto em comum com as 3. Só que aqui não existe esse ponto em comum entre as 3. Existem aos pares, mas as 3 em si não existe. Então essa pode ser a resposta, mas vamos ver a última. Possui uma única solução real? A gente já viu lá que não tem nenhuma, então como vai ter uma? Então descartada também a alternativa aí. Então só sobra quem? Só sobra a letra D. Não possui solução para esse sistema. Se eu fosse levar em consideração cada equação, aí eu teria uma função afim, e aí nós poderíamos aí ter uma solução real, se eu dissesse que seria uma equação do primeiro grau. Mas nós estamos tratando de sistema linear. Então, o ponto de encontro dessas 3 retas é a solução, que no caso aqui não existe. As 3 retas não se encontram em um mesmo ponto. Ok? Então, respondido aí essa questão de número 4, retirada do Enem, assim como a número 1, para vocês estarem interagindo aí com as questões do Enem. Ok? Espero ter ajudado vocês aí com todos esses detalhes da nossa correção dos exercícios e tirado dúvida a respeito dos conceitos. E caso vocês acertaram todas, espero que vocês consigam aí aprofundar os seus conhecimentos no tocante à equação da reta. Ok? Para finalizar, gostaria de agradecer a presença de todos nesse vídeo, nessa correção gravada. Espero que vocês vejam essa correção, revejam se for preciso, e não fiquem presos apenas à correção ou apenas à explicação. Vocês podem estar fazendo perguntas lá nos comentários particulares do Google Sala de Aula, que eu vou atendendo na medida do possível. Ok, gente? Mais uma vez, muito obrigado. Tchau, tchau, e até a nossa próxima correção.